menos não vou mais sentir esse desconforto. Doutor, eu não sei se isso... A gente sempre ouve. Antigamente a gente tinha essa forma de... Os pais falavam muito pra gente. Não sei se o senhor concorda com essa fala, mas falavam assim que a maconha é a porta para as outras drogas. O que o senhor acha dessa fala? Se for olhar dessa maneira, não existe um certo ou errado. Porque se for analisar dessa maneira, cigarro é uma porta de entrada, cerveja é uma porta de entrada para o alcoolismo, tá? De repente, você ter relacionamento sexual com uma pessoa, de repente pode ser a entrada para uma pornografia. Não tem certo ou errado, tá? Mas, na verdade, é a maneira como você lida com a situação. Entendi. Agora, esse lance do vício da pornografia, doutor, assim, qual que é a margem dessas pessoas que tem, por exemplo, casado, solteiro, qual que é a margem dos teus pacientes? É que assim, Magno, como eu te falei, nós, como pessoas, nós não sabemos resolver problema. Certo. A gente não sabe, por exemplo, eu não estou tendo uma vida sexual legal com a minha companheira. Ao invés de sentar e conversar com ela, vou começar a acessar pornografia. Mas sempre é desse jeito? Não, é um exemplo que eu estou dando. Mas, já que eu não posso ter esse tipo de situação com a minha esposa, eu vendo pornografia, eu fico imaginando situações. Cara, mas e qual a vantagem nisso? Tá? Então, falta muito a pessoa começar a olhar para ela, começar a entender o que ela está sentindo. Porque, às vezes, quando já houve situações de pegar pessoas viciadas em pornografia, na verdade, ela não estava se entendendo. Ela não estava entendendo o porquê que sentia aquilo. Uns, inclusive, usavam a pornografia e conseguiam lá... Não sei nem se dá para falar isso aqui no... Pode falar o que o senhor quiser. Tá. Mas, por exemplo, na pornografia conseguia chegar ao final. Entendi. Só que com a esposa não conseguia nem ter a preparação para o ato em si, vamos dizer assim. Tá? Ou seja, poxa, então se aconteceu isso com a minha esposa, já começa a criar um desconforto. Aí toda vez que começa a sair com a esposa, ou tentar com a esposa, aí ele já fica com medo que vai acontecer aquilo de novo, aí já vira um ciclo e acaba afetando aquilo. Aí ele indo para pornografia não tem problema. Ou seja... Ele está sozinho, ele não tem a dependência de... Não tem medo se vai dar problema ou não, ou seja, não tem histórico nenhum. Ou seja, tudo vai ficando dentro da mochila. Mas é estranho, quando assim, nossa, eu sou um cara muito bem resolvido nessa parte, graças a Deus, mas eu não consigo entender como se fala o vício em pornografia. Isso, de alguma maneira, ele afeta o dia a dia do cara? Como que, tipo assim, o cara para tudo que tá fazendo, pega o celular e vai pro banheiro e larga trabalho. É tipo isso, doutor? Já teve situações lá que eu atendi, um último caso agora, ele, pelo menos umas 3 ou 4 vezes durante o expediente. Caramba, cara. Ou seja, estava atendendo, precisava ir no banheiro, ia lá, ou seja, poxa, não rende. Ou seja, por que ele me procurou? Porque estava sendo afetado. Se não tivesse nenhum tipo de problema, ele ia continuar fazendo a mesma coisa. É igual, por exemplo, a droga. Se a pessoa usa cocaína, ou se a pessoa usa maconha, ou de repente até álcool, mas está dentro de um determinado limite que ele aceita, ele não vai procurar ajuda. Como você brincou no começo, né? Tem pessoas que têm um vício, mas esse vício eu não largo. Por quê? Porque não vê problema algum. Mas quando começa a prejudicar a família, quando de repente perde a família, perde bens, começa a perder amigos, começa a perder trabalho, aí... Opa, preciso de ajuda. Tipo, eu fico imaginando a cabeça de um cara nessa situação, dele entender, tipo, o cara... É porque assim, ó, eu acredito que tem um lance, não falando só sobre a pornografia, mas tem um lance daquela coisa que o cara sente, né, o êxtase, né, o êxtase daquela situação, e ao mesmo tempo, quando passa aquilo, eu acredito que tem aquele sentimento de culpa, mas é muito estranho ao mesmo tempo do cara passar pela cabeça do cara e falar assim, não, eu preciso de ajuda, isso aqui não... Como que chega o início, doutor, dessa pessoa de falar, eu preciso sair disso? Como que a pessoa se descobre que aquilo está fazendo mal para ela? Hoje, principalmente por causa de conhecimento, de informação.
Porque até um tempo atrás, como depressão, não tem cura. Como depressão, como ansiedade, não tem tratamento. Ou seja, tô nessa situação de vício, eu não vou sair mais disso. Porque toda vez que eu quero sair, eu me esforço, mas parece que tem uma voz aqui dentro que faz eu fazer o contrário. E fora que esse lance de vício em pornografia, eu acredito que não faz muito tempo, né, doutor, que se fala disso, ou não? Sempre teve. Na verdade, agora que tá ficando mais escancarado. É igual jogo, igual tudo. Sempre teve. Esse lance da pornografia sempre teve. Só que hoje em dia, acredito, com a internet, com a facilidade de acesso, deve ter piorado isso aí. Eu nunca cheguei a pesquisar sobre isso. Porque, na verdade, o meu objetivo é ajudar a pessoa. Tá? Ajudar a pessoa a sair disso. Entendendo que não existe, por exemplo, como acontece às vezes, a pessoa chega no meu consultório, eu quero saber um remédio para eu largar a cocaína. Cara, não existe isso. Ah, mas eu vi tal remédio, vi na internet... Ele vai se drogar para sair de uma droga. Só que, cara, se existisse esse remédio, tava resolvido o problema no mundo em relação à droga. Era só usar esse remédio. Mas não é assim. Como remédio para depressão. Ajuda? Em alguns casos ajuda, mas no geral, remédio não ensina comportamento. E o vício, qualquer tipo de situação como a depressão, é comportamento. Remédio não vai ensinar um comportamento novo para você. Vai te anestesiar. A não sentir aquele desconforto. Que isso. Tá? Ou seja, remédio, não sou contra. Em alguns casos, até acho conveniente trabalhar com um sistema multidisciplinar. Psiquiatra, utilizando a medicação, tá? O psicólogo ou psicanalista para ajudar na psicoeducação. E o meu trabalho, que é uma terapia breve, é uma terapia que eu chamo de impacto, terapia de impacto. Ou seja, eu vou trabalhar nessa coisa, nesse desconforto que você sente, que faça com que você recorra a essas gambiarras meio esquisitas que você utiliza. Certo. Dentre elas, o vício. A gente pensando de vários vícios que a gente comentou agora, eu acho que o agravante desse vício da pornografia, por exemplo, é porque o cara tá com o celular 24 horas na mão. A questão do álcool, da droga e tudo mais, o cara tem algumas dificuldades, né? Algumas barreiras, inclusive. Acredito eu, né? Mas a pornografia não, né? Tudo, cara. Tudo. Você acha que não existe barreiras pro cara que tá nessa... É que o vício é ruim, por quê? Porque ele quebra essas barreiras que existem, que de certa forma é o que o nosso sistema nervoso quer, que é a aceitação. Ele quer quebrar isso. Certo. Mas não dá, porque esse desconforto é maior. Sim. E a gente consegue, digamos, a gente que às vezes está num grupo de amigos e tudo mais, a gente consegue perceber quando existe algum viciado em alguma coisa do nosso lado? Em alguns não, algumas situações não. É que assim,